Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Fique agora com um trecho da ministração do pastor Augustus Nicodemos. Deveria tratá-los. Como é que a igreja deveria tratar essas pessoas que estão em desacordo com a doutrina, ensinam trazem uma mensagem que está contrária à palavra de Deus, provocando divisões e escândalos? Como é que nós devíamos tratá-lo? Paulo diz duas coisas. Estão aí no verso 17. A primeira: notai bem essas pessoas. Verso 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Notar bem significa ficar de olho, ficar alerta, para não ser surpreendido e ter cuidado. Não sair da sua vigilância e do seu campo visual nem um minuto. Note bem, marque essas pessoas, fique de olho nessas pessoas, atenção, cuidado com essas pessoas, porque você não pode virar as costas para elas, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser surpreendido. Segunda coisa que Paulo diz, final do verso 17, afastai-vos deles. Ou seja, não tenham nenhuma proximidade com essas pessoas e nem permitam que elas tenham proximidade com as igrejas de vocês, o que significa, não receba essas pessoas nas igrejas de vocês. Não deem a elas espaço ou oportunidade para ensino ou para exercer qualquer influência, mas se afasta desse pessoal, não queira nada com isso. Não tenha proximidade com elas. Ainda não era caso de disciplina e de exclusão. Paulo está aqui sugerindo cautela, exortando fortemente que a igreja seja cautelosa com esse pessoal, que não dê espaço para esse pessoal. Agora, isso aqui é muito importante a gente fazer algumas observações. A primeira delas é que volto ao assunto anterior, quando os irmãos estavam discutindo se podia comer porco ou não, era uma discussão entre irmãos. Paulo recomenda o quê? Abra mão, conviva. Você vive para agradar o próximo. Convivam entre si, não quebrem a comunhão da igreja. Mas quando se trata de um ensino contrário à palavra de Deus, Paulo diz: se afastem desse pessoal, não receba esse pessoal, não dê lugar na igreja, na sua vida, na sua mente para a doutrina dessas pessoas. O problema é que a diferença entre essas duas coisas às vezes é muito tênue. Até onde, ou quem é que vai dizer o que é erro e o que é heresia? Até que ponto eu posso dizer essa pessoa está ensinando alguma coisa que está contrária à palavra de Deus? Paulo dá quatro razões em seguida, pelas quais a igreja de Roma, as igrejas de Roma não deveriam ou deveriam se afastar dessas pessoas e não recebê-las. A primeira, e aí já vai dando subsídios para que nós entendamos ou respondamos à pergunta que eu levantei há pouco. A primeira é que eles não servem a Cristo, mas ao próprio ventre, diz Paulo no verso 18. Final do verso 17, afastai-vos deles, 18, porque estes tais não servem a Jesus Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Ou seja, eles se apresentavam dizendo que eram servos de Jesus Cristo, que foram chamados por Deus, que foram enviados por Deus para pregar a palavra e para ensinar a verdade. Entretanto, a motivação deles era outra, e Paulo encontrou esse pessoal praticamente em todas as províncias do Império Romano, onde ele plantou igrejas nas principais cidades. Ele encontrou gente desse tipo em Corinto, na Galácia, em Filipos. Em todo lugar que Paulo passava, encontrava gente que aparecia como sendo servo de Jesus Cristo, mas cujo interesse, ele diz aqui, era servir o próprio ventre, ou seja, o desejo mais básico da natureza humana, e, em outras palavras, dinheiro. É outra maneira de dizer, a motivação que esse pessoal tem, na verdade, é isso aqui. E essa é a motivação de todo falso profeta, é dinheiro. Dinheiro que vem pelo poder. De que maneira aquelas pessoas alcançariam esse objetivo? À medida que eles minavam o ensino recebido pelos apóstolos nas igrejas,
eles se apresentavam trazendo a verdadeira doutrina de Cristo, como tal ganhavam a liderança das igrejas e a partir daí eles tinham um controle pleno sobre estas congregações, inclusive sobre todas as ofertas e dízimos que eram levantados naquela altura. Paulo diz, eles não servem a Cristo, embora possa parecer assim, mas servem ao seu próprio ventre, estão buscando os seus próprios interesses. E meus irmãos, isso é tão verdade hoje como foi verdade nos dias do apóstolo Paulo. Há pessoas que se apresentam como servos de Jesus Cristo, mas o interesse deles é o ventre. Eles querem satisfazer os seus desejos, seus planos, seus propósitos, as suas ambições. Segunda razão que Paulo dá para que a igreja se afaste desse pessoal e não dê nenhum espaço para eles, é que eles enganam o coração dos incautos com palavras suaves e com lisonjas. Final do verso 18. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ou seja, eles eram maus, ímpios e tinham intenção de enganar. Há um padrão no Novo Testamento que é bom observar aqui. Quando se trata de membros das igrejas que foram iludidos ou estão sendo iludidos por um falso profeta ou por um falso ensino, geralmente a abordagem é pastoral. Os apóstolos escreviam uma carta ou faziam uma visita, pastoreavam, ajudavam aquelas pessoas. Havia todo um tratamento de misericórdia tentando resgatar aquelas ovelhas. Mas quando se trata dos líderes, daqueles que promovem esse ensinamento, aí o tratamento já é diferente. O tratamento é duro, o tratamento é inflexível, é de entregar ao diabo, entregar a Satanás, é de resistir, de não dar espaço, é de condenação clara, como Paulo está fazendo aqui. Por quê? Porque a intenção, porque às vezes a gente pensa assim, a gente vê um falso profeta de uma grande denominação, enganando o povo com uma falsa teologia, e algumas pessoas ingenuamente chegam para mim e dizem assim, pastor Augusto, não será que ele é sincero? Não vejo isso. Pode ser que tenha gente na igreja dele que seja sincera e que está sendo enganada pelo falso profeta. Mas que ele seja sincero, eu acho que não. Não é assim que o Novo Testamento trata pessoas que promovem falsas doutrinas. Sempre o ponto é esse, eles fazem isso porque estão movidos por uma intenção errada que geralmente é dinheiro ou lucro, ou popularidade, ou fama, ou poder, ou qualquer outra coisa. Então não há compaixão nem há misericórdia nenhuma para aquele apóstata herético que nega a palavra de Deus e ensina essa verdade às pessoas. O tratamento do Novo Testamento é muito sério, exatamente porque entende que o alvo é enganar as pessoas, como Paulo diz aqui, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Os incautos, eles vão ser enganados. Os incautos vão ser enganados por falsos profetas, porque eles usam, Paulo diz aqui, suaves palavras e lisonjas. Essas duas expressões, elas têm a mesma raiz na língua grega, que é a palavra para promessa. E poderia ser entendido como eles enganam as pessoas fazendo com palavras, promessas e dizendo ao povo aquilo que o povo quer ouvir. É isso que significa suaves palavras e lisonjas. Agradar o coração do povo, dizer ao povo o que eles querem ouvir. Em vez de dizer a verdade, jogar para a plateia. Não é? Em vez de jogar mesmo, jogar para a plateia. O que é que o povo quer? O que é que o povo quer ouvir? É assim que eles enganam o coração dos incautos. E geralmente esse pessoal é extremamente capaz em fazer esse tipo de coisa. Um incauto é a pessoa que é simplória, teologicamente falando. É aquela pessoa que diz que teologia não importa, que teologia é uma coisa difícil, complicada, vamos amar os irmãos, fazer missões e fazer o bem. Esse é o evangelho, esse é o simplório, esse é o incauto, porque ele não vê o valor da doutrina. E exatamente porque ele não vê o valor da doutrina, ele não estuda, e, consequentemente, ele não tem discernimento, e quando vier alguém com suaves palavras e lisonjas, ele vai engolir a isca, o anzol, a linha, a chumbada e a vara toda.
Vá embora. Porque ele é incauto. Ele acha que não. Eu já contei aqui para vocês, mas não canso de contar, que eu sempre morro de rir daquela mulher que me mandou um Twitter dizendo assim: meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Eu fiquei tão lisonjeado. Edir Macedo. Não tem discernimento nenhum. Discernimento nenhum. Vou dar 2 exemplos na história da igreja do que são essas pessoas. Aqui você tem Ário, o herético do século III e IV, de Alexandria, no Egito, que negava a divindade de Cristo e a Trindade. Aqui tem uma citação que o descreve como sendo um homem brilhante, enérgico, carismático, que cantava canções de marinheiros nos bares do cais da cidade de Alexandria e que nas quartas-feiras ensinava de maneira impressionante histórias da Bíblia aos fiéis. Era um homem imensamente popular, Ário, um dos maiores hereges que já apareceu na história da igreja. Na época da Reforma, Sociniano, outro herege, olha a descrição de Sociniano, ele era um cavalheiro, sua moral irrepreensível. Ele se distinguia pela sua cortesia, numa época em que mesmo os grandes reformadores, como Lutero, especialmente Calvino, usavam linguagem vulgar quando discutiam com seus adversários. Se você ler a discussão de Lutero ou de Calvino com alguns adversários, é palavra pesada mesmo, de cachorro para lá. Só que Sociniano não. Sociniano era um homem extremamente cortês, educado, impressionava. A sua moral era inatacável, ninguém podia dizer nada. E era um dos maiores hereges que já apareceu na história da igreja. Eles vêm com suaves palavras, eles vêm com lisonjas, e enganam o coração do incauto, porque um incauto não vai pela cabeça, ele vai pelo que ele sente. Ele vai para uma igreja porque ele se sente bem. Ele não vai para a igreja porque aquela igreja está ensinando a verdade, mas eu vou para lá porque eu estou me sentindo bem, o pastor fala tão bem, é tão acolhedor, é tão gostoso. Não estou dizendo que essas coisas não são boas e que não são necessárias. A gente devia ter o melhor de 2 mundos, não é? Uma igreja que pregasse a palavra de Deus e que acolhesse, onde as pessoas se sentissem bem. Mas se você tiver que escolher entre aquilo que você sente e a verdade que edifica, é óbvio que a opção é a pregação da palavra de Deus. Mas os incautos, eles não ligam para isso, eles vão atrás de sermões que agradam o coração, que satisfazem os seus desejos, que vão dizer o que eles querem ouvir, e eles vão permanecer nos seus erros e na sua conduta, nunca vão ser confrontados. E o herege sabe disso, o falso profeta sabe disso, e com palavras suaves e lisonjas eles enganam o coração dos incautos, que acham que teologia é alguma coisa que não vale a pena. Quarta razão que o apóstolo Paulo oferece aqui para que os cristãos de Roma se afastem daqueles homens é a derrota iminente de Satanás no verso 20. Aliás, antes eu precisava voltar para o verso 19, que tem 2 pontos aqui. No verso 19, Paulo diz, é a terceira, eu falei que era a segunda, é a quarta, né? Eu já me atrapalhei aqui. Volta tudo, cancela aí no vídeo, por favor. Terceira razão que Paulo dá para que a igreja se afaste é a reputação da igreja. Incrível que pareça, olha o que ele diz no verso 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que Paulo está dizendo aqui? O pois aí, do início do verso 19, liga esse verso ao verso 17. No verso 17, Paulo diz, afastem-se dessas pessoas. No verso 19, porque a obediência de vocês é conhecida a todos. Vocês têm fama de ser uma igreja obediente, de ser uma igreja doutrinariamente correta, que zela pela verdade. Se vocês começarem a receber esses falsos obreiros aí dentro, vocês vão deixar de ser o referencial da sã doutrina que vocês são hoje. A obediência de vocês é conhecida de todos. A obediência aqui não é só obediência moral, ética e prática, mas a obediência à verdade que foi ensinada para eles através da pregação do Evangelho. A igreja de Roma era conhecida pela sua firmeza doutrinária. E Paulo está usando esse argumento, dizendo, se vocês receberem esses falsos profetas, a reputação de vocês vai ficar enlameada.
O nome que vocês até agora tiveram pela graça de Deus, ele vai ser perdido. Vocês vão deixar de ser um referencial da verdade. Eu me alegro que vocês são assim, diz Paulo no verso 19. Por isso me alegro a vosso respeito. Ele diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, que vocês tenham sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. E que vocês sejam simples com relação ao mal, ou seja, não tenham nada a ver com aquilo que é mal. Porque vocês têm uma reputação de ser uma igreja obediente à palavra de Deus. Esse é o terceiro argumento. A quarta razão que Paulo dá para que eles se afastem dos falsos mestres é a derrota iminente de Satanás. É o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O leitor atento da carta aos Romanos vai descobrir que é a primeira vez que Paulo menciona o diabo em toda a carta. Não é interessante? São 15 capítulos sobre justificação pela fé, salvação pela graça, escatologia, viver no Espírito, mortificação do pecado, liberdade para servir a Deus, e Paulo não mencionou o diabo nenhuma vez. Tem alguma coisa errada no discurso de muitos pastores por aí, não é? Que não conseguem escrever uma página sem falar do diabo. Paulo escreveu 15 capítulos da mais profunda teologia sem mencionar o diabo uma vez, menciona aqui. Só isso em si já nos ensina alguma coisa. Que o nosso foco não é o diabo. Nosso foco é o Evangelho. Essa é a tarefa da igreja, pregar o Evangelho, exaltar Jesus Cristo, ensinar a verdade. O diabo é uma nota de rodapé na pregação do Evangelho. Nunca deveria ser o alvo, o objetivo e o centro de ministérios. Tem pastores que se especializaram tanto em demônio, expulsão do demônio e guerra espiritual, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles iam perder o emprego. Não sabe fazer mais nada. Mas Paulo menciona, e quando menciona o diabo é para dizer que o quê? Ele vai ser esmagado. Ele vai ser esmagado. E quando será isso? E o que é essa passagem, como é que ela se encaixa aqui? Primeiro, eu creio que essa passagem se encaixa aqui porque é um encorajamento para os crentes de Roma para se afastar dos falsos mestres, porque Paulo aqui identifica quem é que está por detrás de todas as mentiras e heresias, aquele que é chamado de o pai da mentira. Ele é que está por detrás dos falsos profetas, das heresias, dos erros que vêm destruir a unidade da igreja e desafiar a doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É o diabo que está por detrás. E ao proclamar a vitória que será em breve do diabo, de Satanás, Paulo com isso está dizendo aos cristãos de Roma, irmãos, coragem, resistam, porque a vitória é certa. Está mais próxima do que vocês imaginam. Não será completa aqui nesse mundo, porque os agentes do diabo estarão espalhando mentiras, como eles continuam fazendo 2000 anos depois que Paulo escreveu essa carta, eles continuam espalhando mentiras no meio cristão. Mas a vitória é certa. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vocês verão o diabo ser pisado, esmagado debaixo de vossos pés. Aqui tem duas referências que nós devemos lembrar. A primeira delas, não há dúvida, Paulo está se lembrando aqui da promessa que foi feita à mulher, lá em Gênesis 3,15, quando ele disse para a serpente, na verdade foi Gênesis 3,15, ele fala que tu lhe ferirás o calcanhar, ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma referência à vitória do Senhor Jesus Cristo e ao filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Paulo, sem dúvida, tem em mente isso, só que aqui há um componente, ele está dizendo que os crentes vão participar disso. Não está dizendo isso? Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E aqui vem a segunda referência, que é 1 aos Coríntios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz, indignado à igreja de Corinto, que estava um irmão processando o outro no tribunal, Paulo diz à igreja de Corinto, será que vocês não têm condição de julgar entre vocês? Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Não sabem que nós vamos julgar o próprio Satanás? Então aqui o quadro está completo. No dia da vinda do Senhor Jesus Cristo,
Quando ele se assentar no trono da sua glória, Satanás será trazido diante dele. Muita gente pensa que o diabo já está no inferno, ainda não. Quem diz isso é Hollywood, que sempre quando fala do diabo, vermelhão, com um pá de chifre, um tridente lá no inferno, assando os ímpios, né? Atormentando os ímpios. Isso é conversa de Hollywood. O diabo não foi para o inferno ainda. Ele irá quando o Senhor Jesus voltar, e ele será então condenado, e nós, o povo de Deus, estaremos com o Senhor Jesus Cristo quando ele pronunciar a sentença e lançar no inferno Satanás, os seus anjos e os seus agentes mentirosos, os falsos profetas e os ímpios, que irão todos para o inferno. E nós participaremos nesse dia. É isso que significa: Deus em breve vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. A vitória é certa, vocês vão participar disso. O pai da mentira será destruído, portanto, coragem, resistam ao erro, sejam sábios com relação à verdade e à sã doutrina, para não se deixar enganar por estas pessoas. Bom, queridos, como vemos essa ministração do pastor Nicodemos, ele aborda o texto bíblico de Romanos 16, 17 e 20, onde o apóstolo Paulo adverte os cristãos a se afastarem daqueles que promovem ensinos contrários à palavra de Deus. Vamos analisar alguns pontos destacados pelo pastor. Motivação dos falsos profetas. O pastor destaca a motivação desses falsos profetas, que, apesar de se apresentarem como servos de Cristo, na realidade, servem a seus próprios interesses, em particular, ao seu ventre, associando isso a ganhos financeiros. Essa motivação é apresentada como uma constante ao longo da história da igreja, onde líderes buscam poder, dinheiro e popularidade. Engano por palavras suaves e lisonjas. O pastor ressalta que esses falsos profetas enganam os incautos através de palavras suaves e lisonjas, prometendo o que as pessoas querem ouvir em vez da verdade bíblica. Ele alerta sobre a tendência dos incautos de se deixarem levar pelo que sentem, em vez de discernir a verdade pela doutrina. Reputação da igreja. Paulo argumenta que a igreja em Roma possui uma reputação de obediência e firmeza doutrinária. Receber esses falsos mestres comprometeria essa reputação, e o pastor destaca a importância de manter a fidelidade à verdade para preservar o testemunho da igreja. Vitória certa sobre Satanás. O pastor aponta para a promessa de Paulo de que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos pés dos crentes. Ele conecta isso à vitória já anunciada em Gênesis 3,15 e à participação dos crentes no julgamento, conforme mencionado em 1 Coríntios 6. A ênfase é na certeza da vitória sobre as forças do mal. Apelo à sabedoria e simplicidade. O pastor conclui destacando o apelo de Paulo para que os crentes sejam sábios na verdade, discernindo entre certo e errado, mas também simples no mal, mantendo distância das práticas e ensinamentos prejudiciais. Essa ministração enfatiza a importância da fidelidade à palavra de Deus, do discernimento espiritual e da preservação da reputação da igreja, apontando para a vitória final sobre as forças do mal mediante a ação divina. O link desta ministração está na descrição. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas. E agora estamos no Instagram, @escolhidos do Reino Oficial. Siga-nos.